Esse é o Laboratório de Comunicações Digitais para Engenharia. Aqui tem uma implementação da comunicação Modbus entre dois Arduinos e o computador. No primeiro dispositivo Arduino foi instalado um LDR e um display para visualizar as variáveis, e no segundo foi instalado o mesmo display e um sensor de temperatura e umidade. A comunicação vai ser feita através do Modbus, implementado por um MAX 485. E o software que vai controlar essa comunicação vai ser o KModMaster, que fica responsável por controlar e exibir as variáveis da comunicação Modbus. E para monitorar a comunicação, a gente tem um analisador lógico que monitora todas as entradas e saídas digitais do sistema. O próximo tópico do laboratório é o controle do LED embutido na placa. Bom, esse LED é controlado através da escrita em um único registrador. E vamos então transmitir o Modbus para acender e apagar o LED. Primeiro vamos selecionar o escravo que a gente vai operar, que vai ser escravo 1. O código de função, que é a escrita em um único registrador, só vamos usar um. O registrador de controle do LED é o registrador 7. 6, não 7. Bom, quando ele está com escrito 1, o registrador, o LED fica aceso, e quando ele está escrito em 0, o LED apaga. Então vamos colocar um 0 aqui e transmitir com o Modbus, e ele apagou o LED do primeiro Arduino. Vamos colocar 1 de novo. E ele acendeu novamente o LED. Bom, aqui nós temos um analisador lógico na parte da transmissão da informação para apagar e acender o LED. Bom, aqui foi a transmissão para o slave 1, endereço 1, código 06, escrito em um único registrador. Esses próximos 2 bytes é o byte de endereço, a gente está escrevendo no registrador de endereço 6. E aqui a informação que foi transmitida para esse registrador, que foi 00, que é a informação para apagar o LED. E logo em seguida a gente tem o CRC referente a esse código. Mais para frente a gente tem a transmissão de resposta do slave. Ele transmitiu o próprio endereço, o código que ele recebeu, código de escrita em único registrador, o endereço desse registrador e o que ele escreveu no registrador, juntamente com um CRC dessa mensagem. No próximo tópico temos a atualização do valor de temperatura e umidade do sistema 2 para o sistema 1. O sistema 2 atualiza automaticamente os valores de temperatura e umidade porque ele tem o sensor já integrado dentro dele. O sistema 1 precisa esperar receber a transmissão da informação de temperatura e umidade para conseguir atualizar os valores no display. Então aqui no KModMaster a gente seleciona primeiramente o endereço do slave 2, a gente vai ler primeiramente os registradores com esses valores de temperatura e umidade. Então o código de função é de leitura de registradores, começando no endereço 0 e lendo 2 registradores. O endereço 0 é o registrador de temperatura e o endereço 1 é o registrador de umidade. Então a gente executa esse comando no KMod e ele atualiza os valores para os valores que ele lê próximo ao tempo que a gente executou este comando. Bom, aqui nós temos o frame de comunicação da leitura de temperatura e de umidade. Primeiro nós temos aqui o endereço, o primeiro frame do endereço do slave 02, o código de leitura de múltiplos registradores, o código do primeiro registrador a ser lido e o código de quantos registradores a partir dele nós vamos ler. Aqui na resposta do slave, nós temos o código, ele repete o próprio endereço, o slave 02, o código que ele recebeu, leitura de múltiplos registradores, a quantidade de bytes que ele vai transmitir, 4 bytes,
referente a 2 registradores, e em seguida os bytes em si, os dados de temperatura nesses 2 bytes, 0, 1, 3E, e umidade nesses outros 2 bytes, 0, 1, 7, 2. Depois o CRC dessa operação, dessa mensagem. Bom, vamos transmitir as informações de temperatura e umidade do sistema 2 para o sistema 1. Primeiro, selecionamos o endereço do sistema 1, o código de função de escrita de múltiplos registradores, o endereço de início, o endereço 0, e no número de registradores colocamos 2 para escrever temperatura e umidade. No valor de temperatura colocamos 318 e no de umidade 360, referentes à leitura anterior. Utilizamos a comunicação Modbus e ele atualiza os valores no sistema 2. Bom, aqui no analisador lógico temos o frame da comunicação dos dados de temperatura e umidade. O endereço, primeiro o endereço do slave 1, código de escrita em múltiplas registradores, código 010, o endereço do início do registrador, o endereço 00, o número de registradores a serem escritos, 2, o próximo byte indica quantos bytes de dados vão ser transmitidos, serão 4, referente aos 2 registradores, cada um com 2 bytes. E os próximos 2 bytes, os próximos 4 bytes, 2 a 2, são as informações transmitidas, 0, 1, 3E para o byte de temperatura e 0, 1, 72 para o byte da umidade. Depois temos o CRC da mensagem. Analisando mais para frente a transmissão do slave, ele repete o próprio endereço, o código que recebeu de escrita de múltiplas variáveis, o endereço de inicial da escrita e o número de bytes que foram escritos. São o número de registradores que foram escritos. São dois registradores, cada um com 2 bytes. Depois o CRC da mensagem. Bom, o próximo tópico é a leitura e atualização do valor de luminosidade do sistema 1 para o sistema 2. Vamos variar o valor de luminosidade aumentando o brilho da tela. Então, aumentamos o brilho. E o valor de luminosidade tende a dar uma leve aumentada. Bom, depois vamos usar o Modbus para ler o valor de luminosidade do sistema 1. Selecionamos o sistema 1, o código de função de leitura de registradores, o endereço de início é o endereço 2, que é o endereço da variável de luminosidade, e vamos ler apenas um registrador. Então, usamos aqui e temos o valor 869. Bom, aqui temos o analisador lógico da requisição dos dados de luminosidade do sistema 1. Primeiro, o master transmite o endereço referente ao slave que ele quer receber as informações, endereço 1, o código de função de leitura de múltiplos registradores, 03, o endereço do primeiro registrador, endereço 2, e o número de registradores que vai ser lido, que é apenas 1. E os outros próximos 2 bytes são o CRC. Mais à frente, temos a resposta do slave, ele repete o próprio endereço, o código que ele recebeu, o código de leitura, e depois ele escreve o número de bytes de dados a serem transmitidos, que são 2 bytes referentes a um único registrador. Os próximos 2 bytes são os bytes de dados, 0365 em hexadecimal, referente à luminosidade, e os últimos 2 bytes são o CRC da mensagem. Bom, por último, nós temos a operação de atualização do valor de luminosidade no sistema 2. Vamos selecionar o sistema 2, um slave de endereço 2, o código de função de escrita de múltiplos registradores, código 10. Vamos começar no endereço 2, o endereço de luminosidade, e vamos ler apenas um registrador. O valor atualizado lido pelo sistema 1 é 869. Vamos atualizar utilizando o Modbus e ele atualizou o valor aqui no display.
Aqui no analisador lógico temos o frame da transmissão do master para o slave 2. Ele primeiro transmite o endereço do slave 2, código de escrita de múltiplos registradores, o endereço do primeiro registrador, o endereço 2 de luminosidade, o número de registradores que ele vai escrever, apenas 1, e o número de bytes que serão escritos, 2. Logo em seguida ele transmite 2 bytes de dados, correspondente a 0365, e depois transmite o CRC. Na resposta do slave 2 para o mestre, nós podemos ver, ele repete o próprio endereço, o código que recebeu, código de escrita em múltiplos registradores, o endereço do primeiro registrador e quantos bytes foram escritos, ou quantos registradores foram escritos, apenas um. Depois ele manda o CRC da mensagem. A primeira atividade proposta do laboratório é a atualização dos horários do sistema. O sistema número 1 indica 14h23, o número 2 14h21, e no computador é indicado 15h05 como horário. Então, para atualizar, primeiro vamos começar com o sistema de número 1. Vamos escolher o endereço dele, o endereço 1, slave address. Vamos escolher o código de função de escrita em múltiplos registradores, o código 0x10. O primeiro endereço de comunicação são 3 registradores. Um registrador para hora, minutos e segundos, e o de hora começa no 3. Então, o endereço de início vai ser o endereço 3. E vamos escrever 3 registradores. No primeiro vamos colocar 15 de horário, e 5 do minuto e 0 no segundo. E vamos acionar a comunicação Modbus. Ele atualizou o primeiro sistema. Bom, agora temos a atualização do horário do sistema 2. Primeiro vamos selecionar o endereço do escravo 2. Aqui o código de função de escrita de múltiplos registradores já está aqui, que é o código 010. Também começa no endereço 3, lendo 3 registradores. Agora de agora são 15h08, então o 15 já está aqui, vamos atualizar só o registrador dos minutos. E vamos comunicar através do Modbus. E ele atualiza aqui. Aqui é o quadro de comunicação, o frame que foi transmitido. Esse mesmo frame é transmitido, óbvio, na mesma linha para os dois dispositivos, a linha A e a linha B, mas só o dispositivo B, que é o dispositivo de endereço 2, recebe e interpreta a mensagem. O primeiro não recebeu porque ela não era endereçada a ele. Aqui no frame a gente tem 02, que é o endereço do dispositivo. Aqui o código de função 0x10, escrito em múltiplos registradores. Que 0x3, que é o início, o endereço do primeiro registrador. Esse próximo 2 bytes também, 0x3, são 3 bytes de informação. Vamos transmitir 3 registradores de informação. Aqui esse próximo byte, 0x6, é o número de bytes a serem transmitidos como dados. E esses próximos bytes aqui, 0xf, 08 e 00, são 15, 8 e 0 em hexadecimal. São os bytes transmitidos para os registradores. E por último aqui a gente tem o CRC para comunicação, para checar se houve erro. Aqui a gente pode ver que isso foi uma transmissão do master, porque nesse tx enable 0 aqui é o código que é a porta que habilita o mestre se comunicar através da linha. E ela ficou em nível alto, enquanto o tx enable 1 e 2 ficaram em nível baixo. E aqui a gente tem o RX do mestre, que transmite essa mesma mensagem. Mais para frente a gente tem a transmissão do slave, a resposta da mensagem. Ele repete o próprio endereço, o código que recebeu,
o início do endereço em que ele escreveu as variáveis e o número de registradores que ele escreveu. Começou no endereço 3, escreveu 3 registradores. E o CRC referente a essa mensagem. E aqui a gente pode ver no txenable2 que foi o segundo dispositivo, o slave 2, que transmitiu. E aqui o master é a porta de entrada de leitura do master, o que ele recebeu.